Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo sobre o Copom Tocantins. Os erros e os acertos até agora, nesse início, no começo da primeira fase do Copom Tocantins, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Mas eu vou dizer bem claro, meu objetivo aqui não é criticar ou qualquer outra coisa. Meu objetivo aqui é ir pra frente, claro, é a gente melhorar. É o Copom Tocantins 2022, segundo semestre, ou 2023, sei lá, a próxima competição que vier, ser melhor do que essa que está acontecendo. É só isso. E a gente se encontra para falar sobre o vídeo depois da vinheta. Então, pessoal, como eu comecei antes na introdução, vou falar sobre o Copom Tocantins, essa competição que está acontecendo no Tocantins todo, uma competição muito bacana, muito bem pensada pela Secretaria de Esportes do Estado do Tocantins, uma competição que tinha como ambição integrar todos os municípios do Tocantins, e isso por si só é uma coisa muito boa. Eu vou fazer uma crítica pelo Copom, isso é verdade, mas eu já vou deixar claro, a crítica é porque eu acho que pode mais. Mas não que eles erraram, eles fizeram, o Copom aconteceu, tinha que fazer. Às vezes é melhor fazer do jeito que está na cabeça e depois para corrigir qualquer outra coisa. Então é isso, eu estou pensando para frente, eu estou pensando no próximo, que o próximo seja muito melhor do que esse. Então esse vídeo não é uma crítica deliberada, muito pelo contrário. Eu quero dar os parabéns pela organização, pelo governo do estado que pensou bem pensado, mas tem que evoluir porque tem alguns problemas que são inclusive graves, que talvez não tinha como ser previstos antes, ou poderia ter sido previsto, e nem nós da imprensa acabamos que prevemos alguns dos problemas que estão acontecendo. Eu vou começar primeiro pelo nível técnico. Gente, o Copom, eu não assisti todos os jogos, por óbvio, até porque não tem transmissão, assisti alguns jogos, e eu vou dizer para vocês, o nível técnico não está ruim, mas podia ser um pouquinho melhor o nível técnico. E cara, a gente não pode se iludir, é uma competição amadora, uma competição que tem a missão de incluir jogadores do estado todo, mas quando o nível da competição não chega naquilo que se imaginou, ela acaba frustrando algumas pessoas, e isso é natural. Então assim, o nível técnico tinha que ser um pouquinho maior, pouca coisa que elevasse o nível técnico, o Copom ia ficar com uma imagem muito boa. E aí entra um problema de exclusão. O regulamento foi feito para que os jogadores não fossem de cada município. Isso é ótimo, bem pensado e tal. Mas o que acontece? Gerou uma exclusão. Eu conversei com alguns organizadores de equipes, algumas pessoas, alguns jogadores, e percebi que muitos atletas ficaram fora porque eles moram numa cidade e eles vivem naquela cidade, têm contato do futebol naquela cidade e não tem outra. Então eles ficaram excluídos da competição. Eu acho que precisa-se na próxima competição criar um espaço para isso. Por exemplo, eu dou uma ideia que depois se discute, depois as pessoas pensem e evoluem, melhoram essa minha ideia com certeza. Que se cria aí, sei lá, 5 competidores entre os profissionais e que possam ser de outros municípios, talvez só da mesma região, para que possa, por exemplo, alguém que nasceu que tem o título em Colinas, mas mora, tem todas as suas relações, por exemplo, lá em Tocantinópolis, por exemplo, não conhece ninguém de time de Colinas, possa jogar, porque Tocantinópolis se tenha isso. E até porque assim, eu vi alguns times que eram bons, mas faltava alguma coisa, faltava um goleiro, faltava um zagueiro um pouco melhor, alguma coisa assim, que se pudesse ter essa troca de cidades, ia elevar o nível dos times, ia ser uma competição bem melhor. Outra coisa nesse sentido ainda da inclusão, eu vi nos times que eu vi jogar, eu vi poucos jovens. Eu acho que aí é o papel da secretaria. Até conversei com 2 presidentes de clubes, olha, o problema era o pouco tempo de inscrição, segundo eles, eu não sei, eu até acho que, não concordo, acho que teve um tempo hábil, e tinha uma documentação maior do que a normal, e isso é fato, a documentação que o Estado exige, até por parâmetro, tem que ser certo, não é uma documentação que estava acostumado em competições amadoras, então as pessoas tiveram um pouco de dificuldade atrás de alguns documentos, e os jovens, os de menores, tinham alguns documentos a mais, como a autorização dos pais, essas coisas, que é correto, tem que pedir mesmo, não tem como não pedir. Então, mas eu acho que poderia estar no regulamento, olha, o time tem que ter tantos % de jogadores entre, sei lá, 16 e 18 anos, para fazer essa molecada vir. A gente vê times bons, os melhores times, que não tem jovens, né, que fica aquele negócio. Então, fazer isso, obrigar os times a colocar jogadores jovens, eu acho
que é uma outra dica. E aí vai outra criticazinha. Olha, nós tínhamos muitas equipes na primeira fase e cara, se nós olhar friamente, 75% das equipes jogaram no máximo 2 jogos. E isso é ruim. Isso não faz com que metade das equipes participem de fato da competição. E se a ideia é abranger, é participar, é integrar, e essa é a ideia, eu tenho certeza, e é isso que está muito de parabéns, precisa se fazer com que a primeira fase tenha mais jogos. Por exemplo, o modelo da competição foi pensado o seguinte: a primeira fase é um jogo só, depois na segunda fase, por exemplo, eles mataram ida e volta. Cara, a segunda fase, a fase final, pode ser um jogo só. Aí as equipes já estão lá jogando 3, 4 partidas, aí quanto menos jogos até é melhor, ao meu ver. Agora os primeiros, tem equipes que foram bem no primeiro jogo, mas perderam, foram eliminados e tal. O cara não criou aquele ambiente de copão, de competição, de integração. Se tivesse 2 jogos, 3 jogos cada equipe pelo menos, ou um mata, depois a repescagem, ia se integrar, ia dar mais frisson, porque perceba-se, 50% das equipes ficaram na primeira fase. Então pense um pouquinho. Quando eu fiquei sabendo que o fulano jogou copão, que se ele for eliminado eu já não vou saber mais nada do copão. Então é uma coisa que poderia ser pensado melhor. Mais jogos no início, para que mais equipes joguem, e depois pode diminuir o número de jogos, entendeu? As fases finais pode ser um jogo só, inclusive pode sortear os mandos para privilegiar as várias praças esportivas do estado, enfim, a primeira fase privilegia os municípios, os jogos locais, e na segunda fase privilegia as maiores cidades. Poderia ser pensado nisso, até para a questão de público. Quanto mais envolve, quanto mais pessoas falam, quanto mais movimento nas redes sociais, mais público, porque o público nos jogos que eu vi, que eu fiquei sabendo, decepcionou. E é uma coisa que chama atenção. Geralmente o povo vai aos campos no Tocantins, e não é porque o povo não gosta, não quer e não pegou a ideia, é porque fora do mundo do futebol o copão foi pouco falado. É isso. Então isso precisa corrigir para que se leve essa ideia dessa questão. E agora eu vou falar um parentezinho de segurança. Cara, tivemos incidentes em alguns jogos, segurança com arbitragem. Alguns quase aconteceu, agora teve jogos que foi a vias de fato. E isso preocupa. Não pode acontecer, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma pode acontecer um negócio desse. Então questão de segurança tem que ser prioridade para os atletas, para a arbitragem, para a comissão técnica e para a torcida. Isso tem que ser prioridade sempre. Se não tem condições de colocar segurança, não pode ter competição, infelizmente. E eu sei que foi algumas coisas pontuais, mas elas precisam ser antecipadas. Talvez a presença de organizadores, em alguns jogos não tinha presença de organizadores, só da comissão de arbitragem, também prejudique isso, porque se tem alguém do estado, organizador, as pessoas ficam mais intimidadas a fazer certas atitudes. Então essas coisas poderiam ser um pouco mais pensadas. Mas só que eu entendo muito muitos jogos para tentar cobrir com datas meio que sem uma definição rígida, e aí acontece isso, é difícil, quase impossível, eu vou dizer impossível fazer isso. Então a Secretaria precisa criar um mecanismo para que isso aconteça. E aí vai a questão das datas. Se for mais rígido com as datas, estabelecer um calendário pré-fixado, que seja mais claro, que não tente contemplar muito quando o time pode ou não pode, que eu sei que essa foi a ideia e é uma iniciativa boa, talvez poderia ajudar nessa resolução desse problema. A fase é tal dia ou tal dia, o jogo 1, o jogo 2 é tal dia ou tal dia, e aí vai ter que se enquadrar. É mais fácil de prever segurança, prever distribuição de delegados, por exemplo, da secretaria, enfim, essas coisas todas. E agora o seguinte, eu vou terminar esse vídeo, tá ficando um pouco longo, eu sei, mas acima de tudo, foi algumas críticas, mas acima de tudo, tá de parabéns, cara. A competição amadora é muito bacana, e eu tava esquecendo, mas eu vou falar. Eu não ia, mas eu vou. Não vou. Vai a crítica à imprensa, a nós da imprensa, cara. Muito se falou nos bastidores da imprensa sobre expectativa do Copão, vai ter transmissão, não vai, o governo vai pagar a transmissão, não vai pagar. Cara, aí eu olhei, cara, muitas poucas transmissões dos jogos, porque o governo não conseguiu licitar, não sei se porque não quis, porque não tinha condições técnicas, cara. Agora, assim, a imprensa tocantinense, cara, que feio, na boa, muito feio, cara. Tem que transmitir jogos do Copão. Precisa transmitir todos? Não, mas transmite um que o outro, faz seu papel também, dá importância para esses jogos.
na primeira fase, na segunda fase, conversa com um, com outro. A gente fez 3 jogos do Copom aqui no Sem Papel Tinta, vamos fazer mais alguns, independente se a gente ganhar dinheiro ou não. A nossa ideia é estar ajudando, participando, para contribuir, para divulgar, porque talvez no próximo se tenha mais interesse nisso. A gente precisa entender o nosso papel de imprensa esportiva para levar o futebol Tocantins. Quanto mais o futebol Tocantins ficar em evidência, melhor é pra gente também. Então assim, imprensa, pá. Cara, eu vou incluir, eu podia ter feito 1 ou 2 jogos ou mais. A gente pecou, e pecou feio mesmo. Então assim, vamos corrigir isso daqui pra frente. Falou, galera, ó, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Cara, concordou comigo, não concordou? Cara, manda teu comentário aqui, é super bem-vindo. Esse foi mais um vídeo do Copom. A gente segue cobrindo aí o esporte no Tocantins aqui no Sem Papel Tinta, o seu canal de esportes.